Boa Oiê, noite, Jean. Tudo bom? tudo bom? Ai, que Ai, bom que hoje desculpa. deu tudo certo. Que as últimas vezes tinha dado probleminha, assim, na Ai, imagem, mas hoje deu tudo bem. Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo direitinho. Tô Tá, tentando ver um também. jeito aqui de descer minha cadeira. Pra ficar, né? Tudo bem. É, Boa noite, por... todo mundo que tá entrando. A Débora, a Adriana, a Nádia. Vamos ver. Hoje nosso convidado é o Jean Paul. Paul, né? Vamos estar Isso. falando sobre fraternidade universal. Vou esperar o pessoal dar uma entradinha, né? Pra gente dar início mesmo, assim, se apresentar e começar o nosso bate-papo de hoje. Beleza. Boa noite, Luísa. Essa minha câmera aqui não é muito boa. Meio claro, né? Mas é o que temos pra hoje. Ah, é. Tá aí. O Bom, importante é acontecer, né? O importante é sim. fazer live. O importante é a live. O importante é a voz, o conhecimento, o conteúdo e a vontade de estar aqui. Isso aí. Tá. Então tá. Então boa noite para todo mundo que já entrou, que está nos assistindo. Vamos dar início à nossa live. O pessoal vai entrando, é normal, né? E aí a gente já vai começando, porque o papo hoje é longo, tem bastante coisa para a gente conversar, né? E quanto mais tempo a gente tiver, melhor. Então, meu nome é Gabriel, sou do CEAP, né? Quem já acompanha as lives já me viu. E hoje o nosso convidado é o Jean. Jean, se quiser dar uma boa noite, se apresentar aí para o pessoal. Ele é criador, né? E também conduz o canal Um Gay Espírita, que está aí como nosso convidado. Boa noite para quem está chegando aí para conversar com a gente sobre esse tema, falando da fraternidade universal e por que que ainda, né, não chegamos nessa tal de fraternidade universal. Então, como o Gabriel falou, sou o Jean, criador do perfil Um Gay Espírita nas redes sociais, é, espírita de berço, vamos dizer assim, nasci em família espírita, então sempre tive esse contato muito próximo com os ensinamentos do espiritismo, até que em 2018 criei esse perfil Um Gay Espírita para falar sobre espiritismo, claro, mas falar também sobre essa perspectiva, né, da sexualidade, ajudar as pessoas a entenderem um pouco isso sob a ótica do espiritismo, né, do espírito imortal, enfim, da construção de quem a gente é. E é isso, estamos aí realizando esse trabalho e conversando com as pessoas sobre espiritismo. E muito bom agora essa oportunidade que a gente tem de estar se conectando em vários pontos do Brasil, né? E do mundo, claro, mas nós, assim, então, eu nunca tinha tido contato com o teu canal e agora também já segui, já tenho acompanhado e isso está sendo muito legal, né? Já esse movimento que está aparecendo assuntos que não apareciam, estão Isso. dando voz a mais pessoas, isso está sendo muito bacana, né? Conversar com gente do mundo todo, né? Por Isso. exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, vocês são de onde? Eu esqueci. Florianópolis. Florianópolis, tá vendo? Né? E assim, com um recurso que a gente tem em casa, né? Um celular, internet, uma iluminação para a gente poder se ver. E é isso, né? Se a Isso. gente fosse pensar algum tempo atrás, teria toda uma logística para que alguém de um outro estado fosse até o centro, né, de vocês. Teria que ter uma disponibilidade de agenda de trabalho que permitisse fazer isso, fora os custos financeiros, né? E aí, com o mundo digital, a gente consegue conversar com pessoas do Brasil inteiro, até fora do Brasil, que às vezes sabem, conhecem um pouco mais sobre determinado tema que a gente quer ouvir, a gente gosta de ouvir, quer que outras pessoas conheçam também, né? Então, os meios digitais têm dado essa possibilidade para a gente de uma forma mais econômica, vamos dizer assim, né? Econômica e muito boa. Então eu aproveito também a convidar o pessoal que está assistindo aí, se quiser, colocando aí nos comentários da onde está assistindo, de que parte do Brasil, e aí a gente vai vendo até onde nós estamos chegando hoje com a nossa live. Então, eu vou fazer uma leitura
para a gente harmonizar. Eu vou fazer a prece e aí a gente inicia o nosso bate-papo, pode ser? Beleza. Então, vamos lá. Ação e prece. Prece é orientação. Serviço é merecimento. Prece é luz, serviço é bênção. Muitos irmãos rogam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhe solicitam o apoio e a cooperação na terra. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de intercâmbio. O lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas, se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. O artista possui a pedra e os instrumentos com que ele possa alterar a estrutura, mas se quer a obra-prima, há que burilá-la com atenção. No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos dos apóstolos Mateus, no Evangelho, diz-nos Jesus: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer: desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-los à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir para que vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. Oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Emmanuel. Bom, vamos então, neste momento, procurar acalmar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, buscar entrar em sintonia com a energia do bem, da caridade, do amor ao próximo, com os espíritos de luz do nosso querido Centro Espírita Antônio de Pádua, com os nossos mentores que vão nos conduzir, ajudando no debate de hoje, para que a gente tenha um bom bate-papo, uma boa conversa e que os ensinamentos que sejam colocados aqui na noite de hoje nos ajudem a nos tornarmos sempre melhor e voltados ao bem. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, e livrai-nos de todos os males, que assim seja. Bom, Jean. Ah, voltou. Tinha dado uma travadinha, voltou. Travou, mas Bom, então tudo tá. certo. Então vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo, né? Como eu tenho feito nas últimas vezes, a gente escolheu fazer na forma de pergunta e resposta. Então eu faço a pergunta, tu comenta e depois eu faço alguns comentários também. Tá bom? Então, nosso tema de hoje é, como o Jean falou, é fraternidade universal. O que falta para chegarmos lá, né? No sentido da gente pensar, então, como a gente pode se aproximar mais desse ideal. E aí, a nossa primeira pergunta vem justamente nesse sentido de pensar. O que seria essa fraternidade universal, de acordo com o ensino dos espíritos? E qual a relação dela com o momento atual, pensando a pandemia, processo de globalização, todas as transformações que a gente tem vivido? Perfeito. Então, essa é a primeira pergunta, né? O que é fraternidade universal, como os espíritos poderiam nos explicar, né? Como a doutrina dos espíritos nos explica. É justamente essa compreensão, mas não só de conceito ou de pensar, refletir sobre isso, mas de colocar na prática esse entendimento, essa compreensão de que somos todos irmãos e irmãs, de que somos todos iguais, todos espíritos vivenciando experiências na matéria, para que a gente possa ter condições de pouco a pouco ir se integrando com
a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é Deus, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva de que somos seres imortais, criados pela mesma inteligência suprema, de que estamos todos no mesmo mar, porém não no mesmo barco. O mar está lá para todos, mas cada um está no seu barquinho. Mas que para isso a gente precisa, né, para vencer a tempestade que está acontecendo nesse mar, a gente precisa auxiliar os barcos que estão vizinhos ao nosso. E isso é a fraternidade universal, é ter essa compreensão de que estamos todos nesse mar chamado Terra, cada um com as suas próprias dificuldades, com as suas próprias realizações também, com as suas próprias aptidões, seus próprios talentos, suas próprias necessidades, tentando vencer a tempestade que pode estar acontecendo aí nesse mar. E que vencer essa tempestade pode ser muito mais fácil se a gente começar a organizar, né, esses barcos, auxiliar esses barcos que estão à nossa volta. Então, quando a gente tem essa compreensão, né, de que somos todos iguais, porém diferentes, iguais porque viemos de uma mesma fonte, né? Mas diferentes porque temos cada um de nós nossas próprias aptidões, talentos, necessidades, desafios a superar e também coisas especiais, né, para dar para as outras pessoas, contribuir com as outras pessoas. Quando a gente tem essa compreensão, isso muda toda a nossa perspectiva de como levar e conduzir a vida, né? E aí, por que que ainda a gente muitas vezes pensa, né? Como é que, então, nesse mundo de hoje que a gente vive, foi a pergunta que você fez, como essa fraternidade universal ela pode se estar ligada, né, com o momento que a gente está vivendo. Primeiro é a própria globalização, né? E é um pouco daquilo que a gente estava conversando logo no início da live, a possibilidade de nós interagirmos uns com os outros, mesmo à distância, fisicamente, mas a gente consegue se ver, se comunicar. A tecnologia hoje facilitou tudo isso e é uma forma da gente perceber mais claramente essa igualdade apesar das diferenças. Então eu vou olhar para um ser humano que está lá na Oceania, por exemplo, bem longe daqui, e eu vou ver que ele tem suas próprias aptidões, suas próprias necessidades, mas que ele é igual a mim, um ser humano, vivenciando uma experiência na Terra, passando por suas dificuldades, e que a gente tem muitas coisas em comum, né? A mesma coisa essa pessoa que está lá na Ásia, no continente asiático, interagindo com alguém aqui do Brasil, vai perceber que existem muitas diferenças, mas vai perceber que existem muitas coisas em comum também. Então, isso nos aproxima, né? Esse processo de globalização, ele facilita esse reconhecimento das nossas igualdades, né? Das nossas semelhanças, melhor dizendo. Só que muitas vezes, nesse processo todo de globalização, que tem uma característica muito comercial, e se a gente for olhar historicamente, esse processo começa lá, né, com as grandes navegações, com a busca, né, por produtos que não existiam ali originalmente no velho continente, que a gente chama hoje de Europa, né? Eles iam em busca de outras coisas que estavam em outros continentes, produtos e tecidos e especiarias, enfim, e traziam isso para o seu continente. Então, esse processo começou aí, né? Essa globalização. Só que o ser humano, como sempre, ele tem aquele olhar egoísta, vaidoso, né? Orgulhoso, e aí ele se coloca numa posição de superior
a outros seres humanos. Então, ao invés de reconhecer ali, nessa cultura diferente, nessas características diferentes, reconhecer a semelhança em humanidade, a nossa humanidade terrestre escolheu percorrer um outro caminho. O caminho de aquele que é mais forte ou aquele que tem mais conhecimento em determinada coisa, forçar o seu semelhante, submeter o seu semelhante à força bruta ou a achar, né, que o outro é inferior a mim. Né? Então, esse processo de globalização começou ali, mas nos encaminhou para um caminho diferente, que poderia ter sido, né? O caminho poderia ter sido justamente dessa fraternidade, de olharmos todos como semelhantes. Mas a gente acabou escolhendo o caminho de dizer, não, eu sou superior, você é inferior, então você deve me respeitar, você deve ser meu escravo, você deve se submeter à minha vontade, à minha cultura, ao meu modo de ver a vida. Então foi isso que aconteceu. Só que hoje, claro, a gente foi progredindo, né, em intelectualidade. Então, de navegações, hoje a gente fala de navegação através do mar, com barcos, né, grandes embarcações. Hoje a gente vai falar de navegação pela internet, pelas ondas da internet, né? A gente não fala assim, né? Vou navegar na internet. Navegar. Então, Bem... a gente está navegando ainda nesse grande mar através dessas ondas que a gente não consegue enxergar. E esse processo continua e está muito mais ampliado, amplificado. E ele tem ainda muito essa característica comercial de eu satisfazer, né, as minhas necessidades buscando produtos em outros lugares e fazendo conexões nesse sentido de importações e exportações para gerar renda para minha terra. Mas pouco a pouco a gente busca ou quer buscar essa fraternidade de entender que fronteiras não existem ou não deveriam existir, né? Elas podem não existir fisicamente, mas elas ainda existem na nossa concepção. Não, eu sou brasileiro. Então, aquele que vem de fora não pode tomar a minha terra ou não tem direito a estar aqui, está roubando o meu emprego, né? A gente ainda tem muito esse olhar de fronteira. Eu sou brasileiro, você é americano, você é, sei lá, japonês, enfim. Japonês, asiático. Exatamente. A gente não está ainda enxergando essa fraternidade universal, mas as ondas da internet estão começando a abrir essa nossa percepção, essa nossa concepção. E aí, como a gente ainda não está enxergando essa fraternidade universal, de tempos em tempos vem o quê? O chamado, né? Olha lá, vocês ainda estão escolhendo o caminho errado. Vamos acordar, minha gente. Então vem o quê? Uma pandemia, vem uma catástrofe natural. São os flagelos destruidores, né? Que Kardec e os espíritos da codificação muito bem esclareceram lá no livro dos espíritos, que são nada mais do que convites para que a gente desperte, para que a gente pare para pensar, epa, peraí, alguma coisa está errada. A gente está mais uma vez escolhendo o caminho do egoísmo, o caminho de olhar para o próprio umbigo, o caminho da vaidade, o caminho do orgulho. Vamos então despertar e refazer, vamos começar de novo. Então, nesse momento, eu vejo essa conexão, né, da globalização, o momento atual da pandemia, dos flagelos que estão atingindo a nossa humanidade como um todo, com essa fraternidade universal. Então, é um caminho de possibilidade através da globalização cada vez maior, mas se a gente não enxergar essa possibilidade nessa ampliação da globalização, a gente vai ser cada vez mais chamado a parar e refletir e tentar construir ou fazer uma escolha diferente daquela que a gente vinha fazendo
até então. Muito bom, Jean. Era bem essa provocação mesmo que eu queria trazer, né? E acho que na questão da fraternidade, tu conseguiu resumir bem, trazer. E eu penso justamente na pandemia, por mais que nem todo mundo tenha conseguido embarcar nesse processo, nesse chamado, né? Que mesmo com o chamado nem todos atendem, né? Mas eu acho que ela, por um momento assim, ela nos voltou para olhar o mundo como um todo. Porque não foi um lugar só afetado, não foi um país, foi o mundo todo e isso, né, vamos dizer assim, né, nos fez reconhecer como iguais, ou seja, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. E assim, muitas pessoas às vezes têm comparado com a questão da Segunda Guerra, com esses grandes fenômenos que acontecem, né? E aí, uma das nossas trabalhadoras do centro teve uma sacada assim muito interessante que, por exemplo, diferente de uma guerra, da Segunda Guerra, que também trouxe muitas coisas ruins, mas muitos ensinamentos, a pandemia ela não jogou estados nacionais contra os outros. Ela não botou duas pessoas de um lado para lutar. Ela colocou todos nós, a humanidade como um todo, vamos dizer assim, né, contra o vírus ou contra isso. Então, ela provocou justamente essa nossa capacidade de nos unir pelo bem coletivo. E eu penso que talvez hoje nunca se rezou tanto em tantos lugares pelo mundo, né? Pelo planeta, pelos irmãos, por todo mundo, assim, né? Nesse sentido da gente tentar se aproximar mesmo, assim, né? Uhum. E, e é muito esse tema da fraternidade universal. No início eu não tinha muito conhecimento, assim, achei que ia ser mais simples, mas quando eu fui me aprofundando, eu vi a profundidade disso, porque a fraternidade universal é a meta, né? Vamos dizer assim, né? Então, ali na Gênese, o Kardec, quando ele vai falar dos sinais, como é que ele fala? Sinais precursores que o reino dos céus está chegando, ele vai colocar, primeiro, essas questões de calamidades, deixa eu até achar aqui, né? Mas ele coloca as calamidades, esses acontecimentos, tragédias naturais, essas coisas assim. Depois, uma massificação, vamos dizer assim, né? O evangelho se estendendo pelo mundo todo. E aí eu acho que a pandemia, ela meio que representa um pouco esses dois sinais, porque ao mesmo tempo ela é uma calamidade, é um desencarne, é uma mudança, mas ao mesmo tempo ela propiciou essa nova mudança na forma da gente se relacionar. Hoje a gente, como a gente comentou no início, né, a gente se conecta virtualmente, o mundo está se conectando, está se interagindo, mas a fraternidade universal seria o próximo passo, assim, né? Então é muito bacana a gente refletir sobre fraternidade justamente para que a gente nunca perca assim o horizonte, né? Qual que é o nosso objetivo? Além da consolação que a gente fala tanto, além de levar a consolação aos nossos irmãos, é também que a gente se reconheça como todos iguais, todos unidos. Então eu acho que é bem isso, assim, né? Dessa primeira parte, assim. Perfeito. E só voltando na questão da guerra, né, que você tinha falado, realmente é interessante pensar dessa forma, né? Uma guerra a gente ainda está brigando uns com os outros, né? Então não existe fraternidade ali, né? E ver a pandemia que é algo que é natural, vamos dizer assim, né? Não foi nenhum estado que provocou, nenhum país, nenhuma população que provocou, né? A gente sabe que teve uma origem e que se originou em algum lugar. E apesar de ainda algumas lideranças políticas, né, alguns representantes de governo, ainda quererem colocar as pessoas umas contra as outras, né, dizendo a culpa dos chineses, se o vírus se originou na China, então a culpa é deles, eles que são os culpados e tudo mais. Isso não colou, vamos dizer assim, Não né? colou. As pessoas não estão mais preocupadas com isso. O vírus surgiu, o que a gente vai fazer agora para enfrentar como irmãos essa, essa dificuldade que surgiu aí no nosso mar, né? Então, a gente vê realmente estados, países, nações se dando a mão para encontrar uma solução para vencer esse vírus, que é a própria busca da vacina, né? Em que Isso. estudos podem ter começado a fazer em determinado país, mas
isso está se ampliando, né? A vacina está sendo testada no Brasil, está sendo testada nos Estados Unidos, uma vacina que começou a ser projetada na Inglaterra, por exemplo, a vacina de Oxford, né? Que está sendo testada agora no Brasil. Então, essas nações estão começando a se dar a mão e realmente perceber que a gente precisa se unir para vencer esses nossos desafios no nosso mar da vida, né? Sim, interessante até que a vacina foi declarada um bem público mundial, algo assim, né? Mas como algo que teria que ser distribuído para todo mundo, não para um determinado estado, tudo mais. Mas bom, vamos então para a nossa segunda pergunta, para dar tempo da gente conseguir abordar tudo, né, Giana? Então, pensando sempre em fraternidade, pensando em doutrina espírita, a gente sempre pensa em Jesus, né? E aí, a minha segunda pergunta vem justamente no sentido da gente pensar em quais passagens, quais momentos, assim, Jesus evidenciou com mais, vamos dizer assim, né, com mais destaque essa questão da fraternidade universal. Uhum. Bom, eu acho que o maior ensinamento e que resume isso é aquele que é batata e que serve para tudo, né? É amar o próximo como a si mesmo. E aí, amar o próximo, se a gente faz esse caminho, né, de compreensão, de doação, de solidariedade, de indulgência, de perdão, de benevolência, que é o PIB, né? Perdão, indulgência e benevolência, a gente consegue começar a trilhar esse caminho de fazer com que isso se amplifique, né? E aí amar o próximo é amar aquele que está ali junto de você, mas é amar também aquele que está lá longe e que pode ter errado de alguma forma, né? Com a sociedade, com o mundo, de modo geral. Mas se a gente começar a aplicar esse benevolência, indulgência e perdão, a gente facilita esse caminho de começar a construir essa verdadeira fraternidade universal, né? E o próprio Jesus, além desse ensinamento, né? Lá naquela passagem dos filhos, como é que é? Honrai vosso pai e vossa mãe, que ele vai perguntar, né, para os seus discípulos: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É justamente a gente sair dessa bolha, né, egoísta que a gente acaba criando, né, de pensar só na nossa família, daquela a família que nos criou, a família sanguínea, ou pensar, não, meu estado, a minha cidade, o meu bairro, o meu país. Se a gente sair desse meu e passar a pensar nosso, eu acho que isso também muda a nossa perspectiva e a nossa relação com as pessoas e nos dá esse entendimento de que somos todos irmãos e irmãs, né? Então, eu não tenho que me preocupar só com o meu núcleo, com a minha bolha. Eu tenho que ter essa visão mais macro, né? É, é, de interação, vamos dizer assim. Sim, acho que é bem isso. A gente tem algumas perguntas. Quando eu boto a pergunta, tu, Para tu mim não está consegue ver aparecendo também? nada mais os comentários. Não, acho que quando caiu e voltou, não aparecem mais os Hum, comentários para mim. eu vou trazer uma pergunta do Ajor aqui, que ele já fez algumas, né? Que é um dos trabalhadores da casa. Ele perguntou: por que há muitas pessoas enclausuradas em suas bolhas negando a fraternidade? Uma boa pergunta. Por quê? Porque não conseguem se dissociar, né? Esse é um caminho difícil. Se a gente for pensar, muitos de nós não conseguem sair da nossa própria bolha, né? Ter esse entendimento de que somos todos irmãos é muito mais difícil do que a gente acha, porque a gente tem que se dissociar da nossa própria cultura. E aí a gente tem que fazer aquele caminho que Jung vai falar e Joana de Ângeles vai ampliar, que é o da individuação. E o que é isso, individuação? É você entender que você é um indivíduo, que você tem o seu ego, portanto, ego de eu, indivíduo, né? Eu sou único,
que você tem um self, que é esse ser interior que te impulsiona, né? Que é essa nossa inconsciência de que a gente deve progredir, de que a gente deve ser melhor, que toda a intuição inata, né? E a sombra, tudo aquilo que a gente quer negar, que a gente acha que é negativo, que a gente acha que é ruim e quer colocar debaixo do tapete, não quer admitir que está dentro da gente. Então, fazer esse caminho de individuação é difícil, porque todo mundo acha que a raiva é negativa, que a raiva é ruim. Mas a raiva bem canalizada, bem utilizada, ela nos impulsiona. A mesma coisa o medo. Todo mundo fala, o medo é péssimo. É um sentimento que a gente não pode ter. Mas o medo bem utilizado, ele nos previne de que a gente se coloque em risco, né? Então, os sentimentos, as sensações, elas são amorais. Elas não são boas nem ruins, mas a nossa cultura nos diz que é. A nossa cultura diz que é ruim ter medo, a nossa cultura nos diz que é ruim ter raiva. Então, a gente tem que se dissociar da nossa cultura para que a gente faça esse caminho de individuação. E aí, para que a gente possa se individuar e ter essa visão de que as outras pessoas também estão nesse processo, e por isso eu tenho que respeitá-las como elas são, eu tenho que compreender o caminho particular e íntimo de cada uma delas, isso é muito difícil, né? Então não é tão simples assim a gente querer furar a nossa bolha, porque se furar a bolha é muito mais complexo do que a gente imagina. Então não adianta eu ter o discurso bonito de que somos todos iguais. Tá, somos todos iguais. Mas de que forma eu, nas minhas atitudes, estou fazendo ou vivendo uma experiência aqui na matéria que realmente está alinhada com esse conceito ou com esse pensamento de que somos todos iguais, né? Será que eu compreendo que aquela outra bolha lá tem a necessidade de ainda ser uma bolha para que ela consiga, então, mais para frente, ter condições, socialmente falando, de rompê-la? E aí, para ser mais claro, vamos falar da comunidade, que eu posso falar assim com mais propriedade, vamos dizer, né? A comunidade LGBTQIA+. Tem muita gente aí do discurso, né? Do discurso bonito que diz, somos todos iguais, somos todos irmãos. Mas aí quando o filho ou a filha resolve se mostrar, né? Sair do armário e dizer que é LGBT, essa pessoa que tinha o discurso de que somos todos irmãos não consegue compreender o caminho do filho, da filha, não consegue entender essa necessidade de expressão individual deste filho, desta filha, no mundo, de trilhar o seu próprio caminho, né? Então, é muito... ou então não abraça, não acolhe essas pessoas que são LGBTQIA+, dentro do próprio centro espírita, né? No discurso eu falo, somos todos iguais. Mas quando chega um LGBT lá dentro do centro espírita, eu digo que ele não pode ser médium, eu digo que ele não pode aplicar passe, eu digo que essa expressão da sexualidade dessa pessoa é um desvio de conduta, né? Um desvio de caráter. Então, será que nós realmente estamos furando a nossa bolha? Ou eu não compreendo a necessidade da luta dessas pessoas LGBTQIA+, socialmente falando, porque elas são marginalizadas, são excluídas, são torturadas, são assassinadas diariamente. Aí eu digo, não, para que luta social se somos todos iguais? Então, eu não estou furando a minha bolha. Furar a minha bolha é eu dizer, essa luta social é importante, porque pessoas LGBTs são mortas diariamente nesse país por conta da sua identidade de gênero ou por conta da sua orientação afetivo-sexual. Isso é eu furar a minha bolha da cis heteronormatividade, do padrão adotado pelas sociedades, para entender que aquela luta é importante
e que eu posso sair desse lugar de privilégio e me associar a essa luta sendo aliado, sendo encorajador dessa luta para que realmente essa fraternidade universal possa se estabelecer. E aí, então, a gente possa realmente ver concretizado esse discurso de que somos todos iguais, somos todos irmãos e irmãs. Deu para entender? Deu sim, foi muito bom. Foi desde Joana de Ângeles até esse encerramento, ficou muito legal, gente. E eu partilho, assim, dessa tua opinião e pegando ali no início, assim, né? Isso que você falou da gente botar a sujeira para baixo do tapete, ao invés de reconhecer a sujeira que a gente, vamos dizer assim, né? Esses nossos preconceitos e tudo mais. E aí é muito fácil, é como se você botasse uma máscara, eu sou fraterno, eu sou igual, eu digo eu assim, né, porque também passo por isso, já passei por esses momentos, né, e aí você simplesmente esconde o seu preconceito, o seu orgulho, o seu egoísmo, você age como se ele não existisse, né, e em determinado momento isso chega no limite, vamos dizer assim, né, e aí você tem que encarar aquilo. E eu acho que nesse momento que nós estamos em casas, que nós estamos refletindo, a gente está começando a ter que encarar isso cada vez mais, assim, né? E eu acho que, às vezes, assumir que a gente tem, realmente, a gente ainda não está preparado para a fraternidade universal. A gente ainda não chegou lá, vamos dizer assim, né? O nosso objetivo hoje é que falta para chegar lá, mas a gente ainda não chegou. Mas o que eu posso fazer, então? Eu posso, justamente como tu colocou, eu posso começar a abolir, vamos dizer assim, os julgamentos, né? Tentar trabalhar esses preconceitos que a gente tem enraizado justamente por cultura, por formas que foram nos dadas desde que a gente é pequeno, assim, né? E começar a pensar, principalmente nós que estamos dentro da doutrina espírita. Não existe, eu tinha ali para falar da lei de amor, amar o próximo como a si mesmo, como tu trouxe, né? Qual o limite do próximo? O Fenelon pergunta, né? A família, a seita, a crença? Não, é a humanidade inteira. E independente de que escolheu, do caminho que escolheu, da forma como se expressa, é esse o sentimento que a gente tem que procurar desenvolver. Se a gente busca o reino dos céus, a gente precisa começar a ser fraterno com todas as pessoas que passam na nossa vida, com todas as pessoas que chegam no centro espírita. Não é? Jesus nos diz, porque se amar só aqueles que vos amam, que mais fazer isso que os fariseus, ele fala, né? Porque que mais que tu faz se tu vai amar só a pessoa que é da tua família ou todo mundo? A gente tem que ir além. Eu acho que esse, assim, eu vejo, estudando hoje, que sempre se falou muito da consolação, que é o objetivo do centro espírita, da consolação, e que é sim a doutrina da consolação, mas uma das nossas grandes metas, eu acho que é sim alcançar essa fraternidade universal e acolher bem todos que chegam, sem. E aí, vamos até para a nossa terceira pergunta, né? Porque esse tema é muito diverso. Assim, a gente pode falar de várias coisas, mas como o nosso enfoque mesmo é como chegar lá, eu pensei aqui em abordarmos dois pontos que precisam ser superados, que é, como tu falou, né, para que a gente concretize esse objetivo. E aí eu trago aqui o julgamento do próximo e o preconceito. E é legal, eu trago em dois, porque os espíritos trabalham com dualidade. É o egoísmo e o orgulho, a ambição e a vaidade. Então, e julgamento e preconceito estão ali e ali. Então, para a gente pensar, vamos dizer assim, né? Como a gente pode superar, não só tentar identificar, né? Mas como é que a gente pode superar o julgamento e o preconceito, né? E aí, começando para nossa discussão, qual que é a visão da doutrina espírita em relação ao julgamento e a esses preconceitos de raça, de classe, de gênero, religião, todos esses que a gente comentou aqui hoje? Uhum. Bom, para o Espiritismo é aquilo que Jesus nos ensinou, né? Não julgueis para não serdes julgados. E com relação ao preconceito, o Espiritismo também vai nos dizer que somos todos iguais, porque fomos criados simples e ignorantes, todos com potencialidade para chegarmos à integração com a perfeição, que é a fonte criadora que nos criou, que a gente chama de, de Deus, né? Então não tem porquê essas diferenças de orientação sexual ou de etnia, né? Essas diferenças de cultura, de cor de pele e tudo mais,
ou de gênero, né? Homem, mulher, macho, fêmea, como for, são simplesmente passageiras. Então, a gente não tem que ligar, é, é, voltar a nossa atenção para essas diferenças que são passageiras, são diferenças que são necessidades individuais de cada espírito que está aqui habitando, né? Então a gente não tem que dar bola para elas. E o modo de superar tudo isso, né? Esses preconceitos que a gente aprende por conta da nossa cultura e esse julgar que a gente também aprende no nosso dia a dia cultural, nos nossos hábitos, é a gente se colocar no lugar de desconstrução, se colocar essa vontade, essa predisposição de se desconstruir, de saber que você, de reconhecer, aliás, que a gente não sabe tudo, porque justamente a gente julga porque a gente acha que o outro está errado e a gente está certo, né? A gente tem preconceito, ou seja, um conceito existente anterior do que aquilo que é verdade, que vem antes, né? A gente julga antes, a gente olha com os olhos daquilo sem conhecer. Então, é justamente se colocar nesse lugar. Sair do pedestal de que eu sei tudo para dizer, não, eu não sei e eu quero aprender. Então, aí você se coloca nessa posição de desconstruir e faz aquele papel de começar a se dissociar da cultura, que é o que a gente estava falando, que é necessário para a nossa individuação, de perceber que o meu caminho é único, e o caminho do outro também é único. Então, eu não posso ditar regras para as outras pessoas. Eu não posso dizer que elas estão certas ou que elas estão erradas, que elas têm que ser assim ou que elas têm que ser assado. Porque isso uma questão que diz respeito a elas, enquanto individualidades, enquanto seres criados pela mesma inteligência suprema que estão buscando seu caminho de integração com essa inteligência. Então, acho que a chave está aí, se colocar nesse lugar de desconstrução. Desconstrução. Eu concordo também com esse de desconstrução. E falando um pouquinho eu vou falar um pouquinho de julgamento e depois de preconceito, que eu selecionei algumas coisas que eu encontrei. Mas justamente nessa passagem, né, de não julgueis para não serem julgados, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, que é aquela frase famosa de Jesus. Aquilo ali, aquele ensinamento de Jesus, ele vamos dizer assim, profundo, assim, né? Porque é justamente isso, assim. E os espíritos, eles sempre se alertam ali no Evangelho, no Bem-aventurados Misericordiosos, de que a gente olha mais para o erro do outro e não olha para o nosso próprio erro. Então a gente está sempre pronto para tirar pedra no outro, mas para a gente ver os nossos erros, ver os nossos, vamos dizer assim, nossas imperfeições e tudo mais, a gente acaba não enxergando. E aí a gente acaba mais proferindo vários julgamentos sem perceber que também a gente às vezes precisa de indulgência, a gente precisa de compreensão e compaixão. Então a gente é movido assim, né, nessa ideia de sempre é muito mais fácil julgar do que se julgar o outro do que julgar a si mesmo, assim, né? E teve uma palestrante, não me recordo, foi uma palestra que eu ouvi, que ela fala que quando Jesus faz aquela pergunta, né, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, é interessante porque aquela pergunta ela não foi feita para a multidão, ela fala, né? Mas com aquela pergunta, Jesus ele perguntou individualmente, como se tivesse falado individualmente com cada um naquele momento e tivesse provocado uma reflexão em cada um de maneira individual, assim, né? Por isso que até hoje essa frase repercute na gente, né? Porque a gente está sempre refletindo, assim, né? Poxa, eu tenho tantas coisas a melhorar, por que eu vou tratar de estar apontando o que o outro tem que fazer, o que não tem que fazer? Por que a gente não se abraça? Quantas vezes a gente erra e a gente está louco para que a pessoa nos perdoe, né? Ou para que a pessoa nos entenda e a gente, quando se coloca nesse lugar, a gente não percebe o quanto a gente também necessita disso, né? Dessa compreensão, dessa paixão. E quanto à questão do preconceito, assim, para trazer algumas coisas das obras básicas mesmo, né?
Kardec coloca na Gênese, com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de casta, pois mesmo o espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação também funda na mesma lei de igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, de liberdade. Então, Kardec, também na Revista Espírita, ele vai trazer em outros momentos, vamos dizer assim, como o Espiritismo ele não vem embutido desses preconceitos. O Espiritismo ele não carrega isso, a doutrina em si. Na própria introdução do Evangelho, ele coloca também: o Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as distinções em vez de apaziguá-las. Então, Kardec, ele vamos dizer assim, vamos dizer assim, cirúrgico, para usar o termo que a gente usa no nosso estudo, né? De que a reencarnação e o reconhecimento que nós somos todos espíritos criados por um único Pai, que é Deus, e que somos simples ignorantes e estamos todos num processo evolutivo, isso abole qualquer outro tipo de preconceito, porque somos todos iguais perante a Deus. Livro dos Espíritos, lei de igualdade. Aqui eu tinha separado, né? Mas todos somos iguais perante a Deus, vamos dizer assim, né? Lei de liberdade. Nós temos a liberdade de consciência para ter as nossas crenças. Então, eu acho que nesse sentido, a doutrina, ela é muito embasada no sentido de deixar para trás esses preconceitos, deixar para trás essas amarras, porque ela surgiu justamente nesse momento com esse objetivo. Então, é interessante que a gente também estude as obras básicas, veja sobre esses pontos de vista desses assuntos que estão vindo, para que a gente perceba, vamos dizer assim, né, a universalidade. Pode ver, a doutrina espírita surge no século XIX, no momento onde todas as ciências estão fechadas dentro dos seus estados nacionais, porque é cada estado e tudo, e a doutrina já vem com o princípio da fraternidade universal. Claro, tem a Revolução Francesa, tem tudo mais, mas já vem com isso tudo. Por quê? Porque é justamente isso que a gente deve buscar, vamos dizer assim, né? Justamente essa que é a nossa meta. Isso não vai passar. Então, para mim, quando o Kardec bota a questão de se enxergar como espírito e não como corpo, e a questão da reencarnação são pontos chaves que nos ajudam a superar isso. A partir do momento que a gente vai se internalizando, a se enxergar mais como um espírito em processo evolutivo, e aí depois pode conversar um pouco sobre essa questão das características do espírito durante que ele vai adquirindo com o tempo, da sua individualidade, das suas escolhas, e essa questão de reencarnar em diferentes corpos, independente e como uma forma de evolução mesmo, né? De aprendizado, que não tem a ver, né? Uhum. Enfim. Perfeito, Gabriel. É só a gente lembrar também, né, da nossa responsabilidade enquanto espírita diante de tudo isso. Do que a gente está fazendo o espiritismo? No que a gente está transformando o espiritismo? O que foi o espiritismo até hoje? Eu acho que a gente nós, enquanto espíritas, temos que nos perguntar, porque a gente está um pouco distante dessa compreensão que Kardec tinha de ser campo neutro. A gente ainda traz a nossa cultura lá das tradições judaico-cristãs de querer ditar dogmas, de querer ditar regras, de querer dizer, olha, não pode fazer tatuagem, olha, não pode beber, olha, não pode vir de bermuda para o centro espírita. A gente faz isso, né? Então, a gente ainda está preocupado com a superficialidade. A gente ainda não é campo neutro de ideias, como pensa Kardec. E talvez, por isso,
depois de mais de 150 anos de codificação, a gente ainda não compreende a nossa humanidade, a gente ainda não compreende que é espírito imortal. A gente ainda não compreende que reencarna. E está lá, toda a obra da codificação, dizendo que o espiritismo seria um divisor de águas na história da humanidade. Seria... porque mudaria toda a concepção da nossa organização social. E aí, mudando toda essa concepção de organização social, a gente atingiria essa história da humanidade. Então, essa fraternidade universal, aliás. Então, nós, enquanto espíritas, temos que olhar para dentro da gente e pensar, opa, do que eu estou fazendo o espiritismo? Eu estou realmente aplicando o espiritismo, toda essa concepção da crença em Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade das humanidades. Quem é o meu próximo? É toda a humanidade que está na Terra? Não, toda a humanidade que povoa o universo. Então, toda essa compreensão deve ser base para uma nova construção, para um novo paradigma na nossa sociedade. Mas a gente ainda não conseguiu sair do espiritismo como religião. E aí não é religião que é a proposta do Kardec. A gente está fazendo do espiritismo uma religião igrejística. E não é essa a proposta dos espíritos. Não é essa a proposta de Kardec. A proposta de Kardec de religião é a da ligação, da reconexão com Deus. Não é de instituição. Não é a de unificação, de dizer que tem uma instituição que é a dona do espiritismo. Não é isso. Mas é esse campo neutro, onde todas as diferenças, todas as supostas diferenças, todas as supostas anomalias podem convergir, dialogar, debater, trocar, para que a gente possa, então, destruir. Lembra da lei de destruição? Destruir esse castelo que está sobre a areia, para que a gente possa construir esse castelo sobre uma rocha. Então, qual é a nossa responsabilidade diante disso tudo? Acho que é uma boa reflexão para a gente. Sim, com certeza, né? Muito, muito boa mesmo, Jean. E eu até fazer só um comentário, a gente tem uns 7 minutinhos, e eu queria fazer mais uma pergunta para ti. Mas assim, eu vejo muita gente falando da questão digital. Agora o Centro Espírita vai ser mais digital, vai ter palestras online e tudo mais. É uma grande mudança, uma grande revolução e tudo mais. E com certeza, sim, é uma grande mudança, é uma possibilidade de expandir a doutrina para pessoas que não vinham e tudo mais. Mas a gente só não pode se perder nesse caminho de achar que a pandemia ou esse processo que a gente está vivendo está nos convidando para mais uma revolução no campo material, ou seja, mais uma revolução digital, vamos dizer assim, e esquecer que a grande, vamos dizer assim, mudança, a grande transformação que a gente tem que fazer é sempre dentro de nós. Então, é sempre nas questões mais voltadas a essa questão moral, no nosso melhoramento, nisso que tu falou, na nossa responsabilidade enquanto espírita, até porque agora nós saímos um pouco da zona do nosso de conforto, alguns, né? Porque antes era bom, era espírita dentro da casa espírita. E agora não tem a casa espírita para ir, vamos dizer assim, né? Então, hoje nós temos que ser espíritas onde quer que nós estamos. Então, são todas essas transformações que a gente tem que ter em mente também, né? Essa transformação interna, fraternidade, humanidade, amor, acolhimento e tantas outras coisas, assim. Mas, assim, Exatamente, Jean, né? O a único gente pode... problema que eu vejo nesse ponto, né, é que as pessoas falam nesse sentido, agora o espiritismo é digital, né? Ou teremos centros espíritas digitais, vamos atingir mais pessoas. Sim, vamos atingir mais pessoas. Mas o problema que eu vejo é que as pessoas que falam isso, muitas vezes, ela ainda tem aquela ideia de conversão. Ou seja, vem para cá, vem ser espírita, mas vem ser espírita, olha, você tem que deixar de ser católico.
olha, você tem que deixar de ser muçulmano, você tem que deixar de ser protestante. Quando, na verdade, você não precisa deixar de ser nada disso para ser espírita, né? Exatamente. Não fazemos proselitismo, né? Que é quem expressou isso de forma magnífica foi Chico Xavier. Se for ver os exemplos dele, assim, era muito, muito bacana. Jean, assim, eu vou avisar também quem nos assiste. Se caso o Instagram encerrar a gente, eu reinicio a live para a gente poder finalizar, para poder dar boa noite e tudo mais, para não ficar aquele corte assim, né? Que é muito chato, né? Jean, eu acompanho teu perfil, eu sei que tu tem trabalhado muito essa questão da sexualidade, da representatividade, das questões da orientação afetiva sexual e tudo mais. Então, queria que tu falasse um pouquinho disso pra gente. Se cortar, daí eu te chamo de novo e daí tu pode continuar. E também, eu vi que tu tem aquele documento para as casas espíritas de como acolher e puder dar, então, para quem nos assiste, algumas dicas de como a gente acolher bem o público LGBTQI+. Então eu tô. Beleza. Então, essa questão, né, da sexualidade é justamente fazer com que as pessoas entendam que a sexualidade é uma construção de como a gente se coloca no mundo, de como a gente se relaciona no mundo com as outras pessoas. E aí eu não estou falando de só relacionamento romântico, não. A sexualidade, ela permeia todos os nossos relacionamentos, porque é como eu me entendo no mundo, como eu me coloco no mundo, como eu interajo no mundo com as outras pessoas. Tudo isso envolve a nossa sexualidade. E esse assunto, por muito tempo, foi um tabu, porque as pessoas relacionam sexualidade muito com o ato sexual em si, né? E, historicamente, a nossa humanidade relegou o ato sexual para o campo do pecado, para o campo do condenável. Uma bobagem, né? Porque um equívoco, uma ignorância muito grande. Até o próprio Chico Xavier falou lá no Pinga Fogo. Se Deus nos deu a potencialidade da visão, da audição, do paladar, do tato, de todos os nossos sentidos, por que seria o sexo condenado às trevas, né? E aí, sei lá, por conta da nossa ainda inferioridade moral, a gente acha que o sexo vai nos guiar para a tentação, para aquilo que é errado. Mais uma vez, a gente querendo ditar regras, né? E aí esse assunto da sexualidade se tornou um tabu. Então, eu aproximo isso do espiritismo, de que a sexualidade é indissociável da gente, porque ela faz parte da nossa construção, está na nossa mente, na nossa aura, na nossa emanação psíquica, como diz Divaldo lá no livro Sexo e Consciência, para quebrar justamente esses tabus e falar também muito para as pessoas LGBTQIA+, que têm o seu acesso à religiosidade dificultado. São excluídas, são marginalizadas e não conseguem se aproximar da espiritualidade, da religiosidade, nesse sentido de se ligar a Deus. Então, eu falo muito para esse público, para as pessoas que querem ser aliadas das pessoas LGBTs e se desconstruírem, para que a gente possa, juntos, né, crescer e criar condições para essa fraternidade, da diversidade sexual. E aí, Gabriel, acho melhor a gente encerrar e abrir outra, que aí eu falo da cartilha. Tá, tá, pode ser. Então, pessoal, a gente vai encerrar. Vai ficar salvo no nosso IGTV para quem não assistiu. E aí eu já abro outro aqui para a gente continuar. Né? Se quiser falar um pouco da tua cartilha, como acolher o público LGBTQI+. Beleza. Então, nesse sentido, né, de aproximar as pessoas LGBTQIA+, desses ambientes formais de religiosidade e auxiliar esses ambientes que a gente chama de instituição espírita, centro espírita, casa espírita, etc., eu criei essa cartilha, esse livro digital, que está lá no, quem quiser acessar, lá na biografia do meu perfil, Dicas para acolher bem pessoas LGBTQIA+, uma abordagem espírita. Então, nessa cartilha, eu faço todo um trabalho de educação para as pessoas que não estão habituadas com esses termos, com essa sigla, com os conceitos de sexualidade. Então, eu dou toda uma explicação do que é a sexualidade, de todos os termos que estão ligados a esse conceito guarda-chuva,
E depois dou dicas práticas, então, de como receber, como acolher essas pessoas LGBTs nas instituições. E essas dicas vão desde respeitar o pronome das pessoas trans. Então, se é um homem trans, é ele. Se é uma mulher trans, é ela. Respeitar o nome social dessas pessoas. Na identidade dessa pessoa está escrito que é João Silva. Mas ela, no caso, uma mulher trans, né, se apresenta como Maria Silva. Então, que nome que eu vou colocar lá na hora de fazer um possível cadastro dessa pessoa, uma ficha? Você vai colocar o nome que está na identidade dela e vai colocar um item lá, nome social, Maria Silva. Então, você vai se reportar a essa pessoa de que forma? Maria Silva. Isso é respeitar o nome social, né, das pessoas trans. A mesma coisa com relação aos trabalhos na casa espírita. Qual seria a justificativa para uma pessoa LGBT não participar de um trabalho mediúnico? Ou não ser um médium passista? Ou de não poder evangelizar crianças e jovens? Não existe nenhuma justificativa plausível para essa proibição. E isso, às vezes, acontece nos centros espíritas. Então, é uma dica acolher essas pessoas e dar a elas a oportunidade de ser trabalhadores e trabalhadoras dentro desse centro espírita. Respeitar o banheiro. O banheiro é uma questão muito importante para as pessoas trans. Então, uma pessoa que claramente se apresenta como do gênero feminino, se apresenta como mulher, você vai obrigar essa pessoa a frequentar o banheiro masculino? Não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento, né? Então, respeitar essa questão. Convites. Se você é um casal LGBT, você vai dizer senhor e senhora fulano estamos... Não. Um casal homossexual masculino. Senhor fulano e senhor fulano. Senhora e senhora. Né? Então, são dicas práticas de respeito, de inclusão. Inclusive, de trazer esses temas para serem abordados dentro da casa espírita, que vai auxiliar outras pessoas, tanto trabalhadores quanto frequentadores dessa casa, a se colocar nessa posição de desconstrução e aí ter um melhor relacionamento de acolhimento e de inclusão dessa diversidade sexual que está presente no nosso mundo e que é natural. Isso, muito, muito bom. Inclusive, a gente está falando ali com a Jéssica também, que é a minha amiga que trabalha com a gente, porque a gente quer ver se a gente consegue passar o material ali para o nosso. A gente tem o nosso grupo dos trabalhadores da casa, né? E tá divulgando esse material, porque eu acho muito importante, assim, né? Porque além de ter toda essa questão de rigidez, de preconceito, mas às vezes também tem o desconhecimento, né? E a gente precisa de informação, precisa debater para que a gente possa começar a desconstruir. Porque é muito difícil eu me desconstruir se eu não tenho acesso aos debates, se eu não entendo. Gente, ainda mais a filosofia, vamos dizer, espírita, que tem as perguntas, tem esse crivo da razão, né? Então é muito, muito legal, muito parabéns pela sua iniciativa de criar esse documento. É o primeiro que eu vejo nesse sentido, assim, e ficou muito bom. A gente já deu uma olhada lá e ficou simples, ficou entendível, me esclareceu de várias questões, assim, de forma rápida. E achei muito, muito legal. Parabéns. É esse o objetivo, é ser prático, ser claro, didático e auxiliar essas instituições a se educarem nesse sentido. E é realmente esse o objetivo, de que as pessoas, as instituições espíritas tenham acesso a esse material. Então, fico muito feliz de saber que você está divulgando aí para a sua instituição. Sim, sim, vamos tentar passar, né? Tô tentando falar com o pessoal. Vou tentar, na verdade, né? Conversei com a Jéssica e agora eu vou passar também. E lembrando aqui, né? Questão 877 do Livro dos Espíritos, que eu tinha anotado, né? A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhes obrigações particulares? E os espíritos respondem, né? Sim, e a primeira de todas é respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo, no vosso mundo,
onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é isso que faz a perturbação de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos, que é o respeito é fundamental e já Livro dos Espíritos, 1857, já está lá a nossa questão. Deixa eu te perguntar. Tem mais uma pergunta que a gente não abordou. Não sei. Tu acha que a gente aborda ou que já ficou bom? O pessoal que está nos assistindo também quer que a gente continue? Está passando muito do horário, pode se manifestar por aí. Vamos Por ver. mim, se o público quiser, a gente finaliza aí com essa última questão. Então tá. Então vou. Acredito que o pessoal está gostando pelos comentários, né? Então vou fazer essa última questão porque ela é bem importante. A gente comentou um pouquinho assim, né? Mas vamos lá. Recentemente, o palestrante Jaime Ribeiro fez um documento falando sobre algumas tendências dentro do movimento espírita. Dentro desse contexto, você acredita que vamos passar por grandes transformações dentro do movimento espírita? Não no aspecto doutrinário, claro. E se sim, qual o papel da juventude nesse processo? Perfeito. Eu acredito sim que teremos alguma transformação. Estamos tendo já, na verdade, né, a transformação no fazer, no divulgar o espiritismo, que é acessar as plataformas digitais, né? Tudo precisa progredir. E durante muito tempo o centro espírita ficou estacionário ali naquela zona de conforto. E agora a gente foi chamado a as casas espíritas, as instituições espíritas, esses espaços formais do espiritismo a estarem nas redes sociais para que o trabalho pudesse continuar. Então isso já está acontecendo. Agora o que eu acredito e que eu espero que aconteça muito em breve é que o espiritismo possa se deslocar desse pedestal que foi colocado e esteja mais próximo das pessoas. Então, que atinja mais o social mesmo, sabe? De você sair do só falar da caridade para realmente fazer caridade no seu dia a dia, de ser verdadeiramente espírita. Como você muito bem falou, a gente é espírita 24 horas por dia, não é só dentro da casa espírita, então não é só agora assistindo e participando de uma live. Mas é praticar esses ensinamentos e ter essa consciência da imortalidade da alma, da reencarnação e tudo mais, 24 horas do nosso dia, aí atingindo o nosso social e fazendo, né, obras concretamente, fazendo com que esses ensinamentos estejam presentes nas nossas organizações sociais. E aí eu me lembro muito, muito, muito. Leon Denis, ele escreveu 6 artigos logo depois da Primeira Guerra Mundial, falando justamente sobre isso, né? Um olhar sobre o tempo presente. Tem um livrinho que é o conjunto desses 6 artigos que ele escreveu para a Revista Espírita. E aí ele vai falar justamente disso, desse caráter universal do espiritismo e do espiritismo ser essa ferramenta transformadora das nossas organizações sociais, do nosso status quo, do nosso modus operandi aqui na Terra. E que para que isso acontecesse, esses conhecimentos espíritas, eles precisariam estar na educação. E eu acho que é isso que a gente vai começar a fazer agora, sabe? Ou que a gente está sendo chamado a fazer agora. Que esses conhecimentos atinjam a todas as pessoas. E aí, mais uma vez, voltando, não para que elas se convertam, porque o espiritismo não é isso, mas para que elas compreendam que elas podem ter suas práticas ritualísticas, elas podem ter as suas práticas de religião, de dogma, e terem também essa consciência ampliada de que são criadas por uma mente superior à nossa, de que são espíritos imortais, de que existe um mundo espiritual e que esse mundo espiritual se comunica com a gente, de que
Nós somos seres habitando um planeta, mas podemos habitar tantos outros no universo. São esses princípios básicos que precisam se disseminar na nossa humanidade, na humanidade terrena, para que a gente realmente possa atingir essa fraternidade universal e aí construir um novo paradigma enquanto coletividade, enquanto sociedade. Então, acho que agora a É, gente vai começar a agir dessa forma. E a juventude tem um papel muito importante nisso, porque está presente cada vez mais nas redes sociais e quer cada vez mais construir um mundo melhor. Se a gente for olhar para essa geração que vem vindo aí, os millennials principalmente, né, a gente vai ver que existe muito jovem, muita juventude com força de vontade e realmente fazendo acontecer, transformando o nosso mundo. sim, é isso mesmo. Eu ia fazer porque tu falou, e eu gosto de trazer umas citações, né? E aí quando tu foi falando, teve uma que eu trouxe, que também é da Gênesis, Kardec fala, né? A unidade da crença, que daí ele está falando da crença em Deus, né? Que Kardec não no Espiritismo, né? Como tu colocou, será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada, desde todos os tempos, pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes, vistos pelos outros, como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. E aí é justamente isso, né? Pode ter a sua crença, pode ter, mas essa crença em Deus, na imortalidade do Espírito, tudo isso nos aproxima, nos une, né? Uhum, E, exatamente. e Até porque a gente tem que começar a sair desse lugar de crença. Espiritismo não é crença, né? É realidade. Nós somos espíritos imortais. Nós reencarnamos. Nós nos comunicamos com outros, com os seres espirituais. Nós somos um planeta e existem milhares e milhares de outros. Então, não é crença. Crença é justamente essa questão, né? De como eu quero me relacionar com Deus, de que forma eu quero me ligar a Deus. Isso pode ser uma crença. Eu acredito que se eu ajoelhar e fazer minha prece ajoelhado, eu vou me conectar melhor com Deus. Isso é uma crença. Agora, espiritismo, ele não fala de crenças, ele fala de realidade, daquilo que está à nossa volta, daquilo que está e acontece na natureza, né? Então a gente tem que sair um pouco dessa discussão de crença para entender que é realidade. Então é indiscutível. concordo, muito, é exatamente isso, né? É realidade. E aí parte do pressuposto da gente já ir internalizando todos esses conhecimentos, né? Além da crença, como tu colocou, mas como uma realidade. Aprendendo. E quanto ao papel do jovem, eu também concordo contigo, assim, né? Quando eu li a Gênesis a primeira vez, sempre me chamou a atenção aquela questão da nova geração, que Kardec coloca, né? Que vai trazer novos princípios, vai ajudar no adiantamento e tudo mais. E no início, até na minha casa espírita, eu era um dos jovens, não eram muitos, assim, né? E aí, com esse momento, a gente teve uma oportunidade, assim, muito, muito bacana, assim, né? Que o pessoal que era mais jovem se abraçou e levou adiante, assim. Então, eu acho que é justamente isso, né? O jovem vai ter tanto esse papel de disseminar, de problematizar, de levar discussões que ele traz já também da sua nova vivência, da sua experiência que ele traz do plano espiritual, porque a gente sabe que a evolução é dos dois mundos, né? Então, a gente também traz novas demandas do plano espiritual que precisam chegar aqui e caminhando assim, né? Buscando sempre esses momentos que a gente vive agora. Me lembra muito a passagem que tem no livro Paulo Estevão, quando existe como vamos dizer assim, uma espécie de divergência entre Tiago e Paulo sobre a forma como o evangelho vai ser pregado. Então, enquanto o Tiago ainda está mais arraigado naquelas ideias, naquelas, como é que se diz, né? Que precisaria ainda ser circuncisado para frequentar, que precisaria ter uma série de condições para poder frequentar a religião, o Paulo, ele já vamos pregar o evangelho para todo mundo. Ele sai disseminando isso de uma forma abrupta, assim, né? E no meio dos dois está Simão Pedro, que não sabe muito como interagir, né? E aquilo mostra justamente esses momentos de transformações.
Então, que Tiago cumpria um papel também importante, porque por mais que ele tivesse algumas barreiras, ele ainda defendesse alguns princípios, ele estava dentro daquela, vamos dizer assim, né, daquele núcleo ainda que tentava barrar o cristianismo dentro dos faresianismo, vamos dizer assim, mas ele buscava inserir princípios novos, mesmo que ele tivesse que ceder algumas coisas. Enquanto o Paulo, ele já defendia que aquilo não era mais necessário, que o evangelho deveria ser pregado a todos. E aí, nesse movimento, cada um fazia o seu papel. Então, acho que o jovem, que é justamente esse embate, assim, é também respeitar um pouco do que já foi feito, porque muita coisa foi feita, muito conhecimento foi disseminado, e que temos muito a aprender, mas também não deixar de apresentar as nossas ideias novas, apresentar as nossas discussões, porque elas também são importantes. Se o cristianismo já passou por renovações na época dos primitivos, depois, em tantos momentos, também o espiritismo pode vir a passar por renovações a partir das novas gerações, a partir das novas ideias. Cada tempo é um tempo de mudança, eu penso assim, né? Uma vez eu comentei, né, que o século XIX, nascimento da doutrina. O século XX vamos, se fosse assim, né, uma continuação, uma descortinação de como é que funcionam coisas que ainda não tinham. E o que a gente espera agora do século XXI? O que vai vir? Século XX a gente teve Chico Xavier, teve Emmanuel, teve uma quantidade enorme de informação. E eu vejo que esses ciclos de séculos também nos trazem coisas novas. E a gente aí está entrando no século XXI, 2020, e vamos dizer assim, né? Ele já está mostrando que muitas coisas vêm por aí, muitas novidades, e aí esse debate da fraternidade universal, para mim, é de suma importância, porque a gente não pode esquecer a nossa meta. É nos amarmos incondicionalmente, amar todos indistintamente e nos mantermos sempre juntos, assim, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né? Isso aí, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, Isso Dié, aí. se quiser deixar um recadinho para o pessoal que nos assistiu. Gente, só agradecer, né? E foi maravilhoso estar aqui com vocês. Gabriel, um prazer te conhecer. Obrigado pelo convite, pela troca aqui de conhecimento. E lembrar que a gente pode e a gente deve pregar o evangelho, como o Gabriel estava falando, né? A todo tempo. Mas para isso a gente não precisa necessariamente falar, né, de religião em si. Mas nos nossos atos, no nosso dia a dia, a gente pode pregar o evangelho. E eu lembro muito da frase que é atribuída a Francisco de Assis, né? E de pregar o evangelho, se necessário, use palavras. Então, que a gente possa pregar o evangelho todo o tempo e lembrar daquelas pessoas que estão pregando o evangelho, mas que muitas vezes não falam sobre isso e que estão aí fazendo o seu papel no mundo, dando a sua contribuição e seu exemplo no mundo, né? Basta a gente lembrar da Greta Thunberg falando sobre as questões do meio ambiente, da Malala falando sobre o acesso à educação a todas as pessoas, né? Então, são pessoas que estão pregando o evangelho. Mas a gente, às vezes, não se dá conta disso, porque a gente acha que o evangelho está preso a alguma religião, ou preso a uma instituição, preso a uma ideia, quando, na verdade, o evangelho é para todos, assim como o espiritismo deve ser. Então, que a gente lembre sempre disso, né? Vamos pregar o espiritismo, o evangelho, mas sempre lembrando que eles são campos neutros para que a gente possa construir um mundo melhor, construir a nova era, construir essa regeneração da qual a gente tanto fala, que a gente acha que está muito longe, mas às vezes a gente não se dá conta de que ela já está aos poucos se concretizando. Basta que a gente saiba fazer a escolha certa na hora certa. Lembrando do Harry Potter também, né? Tempos difíceis estão por vir, Harry. Em breve teremos que escolher entre o que é certo e o que é fácil. Então, muitas vezes o fácil é continuar fazendo aquilo que a gente já faz, é aquilo que a gente conhece. Mas está na hora de a gente começar a escolher o que é certo, aquilo que vai modificar as nossas vidas para melhor,
hoje e sempre nos aproximando de Deus. É esse o recado. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Beijos de glitter e até a próxima. É isso aí, né, Jean? Lembrar que o reino dos céus está sempre dentro de nós e nunca fora. E essa frase aí, acho que tem sido uma das mais repetidas que eu tenho ouvido, né? Ih, agora me fugiu, mas né? Ah, não. Pregue o evangelho sempre. Se necessário, use palavras, né? Que nem diz o Júlio na nossa última live, né? É frase de caminhão espírita. Se tivesse um caminhão espírita, essa frase ia estar na lateral. Gostei muito, assim, né? Então, também gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter feito esse bate-papo muito bom. Eu aprendi muito estudando aqui contigo hoje, tenho aprendido muito assistindo teu canal. E agradecer muito pela tua disponibilidade, pelo teu carinho e atenção com todo mundo aqui. Muito obrigado, viu, Jean? Eu que agradeço mais uma vez. Agradeço também o pessoal que nos assistiu. Ali, quando eu encerrei, tinha bastante gente vendo, então espero que tenham gostado. Lembrando que também somos, vamos dizer assim, né? Não somos perfeitos ainda, então é isso mesmo, estamos construindo todo mundo junto e estamos sempre abertos a que todos vocês possam participar conosco dessa renovação, dessas ideias, de fazer esses debates virem à tona. Então, vamos fazer a nossa prece e encerrar a nossa live. Então, nesse momento, profundamente agradecidos pelos espíritos de luz, pelo nosso amigo Jean, pelos nossos telespectadores que nos acompanharam até agora na nossa live. Nós agradecemos pela noite de hoje, pelos ensinamentos a respeito da doutrina, pelas reflexões e rogamos ao Pai que nos ajude sempre a trabalharmos em nós mesmos, nosso julgamento, nosso preconceito, a que possamos cada vez mais nos reconhecermos como espíritos, como todos filhos de um mesmo Pai, como amigos, a que possamos nos amar uns aos outros incondicionalmente, para que possamos atingir esse objetivo, que é a fraternidade universal. Então, em agradecimento, oramos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou e que nela mesma já contém essa semente da fraternidade, quando ele diz: Pai nosso, que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes entregues às tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então tá. Boa noite, Ian. Boa noite, pessoal. Aqui, para quem não conseguiu assistir, ela vai ficar salva na live no IGTV, do nosso Centro Espírita Antônio de Pádua. Então pode ir lá, rever, assistir, que vai estar salva lá para quem quiser ver desde o início. Tá bom? Obrigado e uma boa noite. Beijo de glitter.